entrando ao vivo para a live de hoje, aguardando o pessoal entrar na live. Hoje conversaremos com a professora Manuela Matos sobre o romance Girassóis Feminino. Hoje faremos essa análise crítica do romance e com um bate-papo gostoso, né? E a Manu, que vai estar conversando com a gente hoje. Daqui a pouco eu vou estar chamando ela, vamos aguardando o pessoal entrar. São exatamente 20 horas, o horário que marcamos para a nossa live. Lembrando o pessoal que está rolando o sorteio do romance Girassóis Femininos. Então entrem lá no meu perfil, curtem a foto que tá a imagem da Manu, comentam um amigo e tem que seguir o meu perfil da Manu. Ao final da live eu vou estar fazendo o sorteio, postando o vencedor no Stories e verificando se a pessoa realmente seguiu todos os quesitos, né, para participar do sorteio. Tá? Se não seguiu, eu farei sorteio novamente. Então hoje é a live análise crítica do romance Girassóis Femininos. Esse romance que conta a trajetória de um serial killer. Eu publiquei ele em 2018 pela a editora Giostre. E antes de chamar a Manu, eu vou apresentá-la para vocês. A Manuela Matos ela é graduada em Letras Vernáculas e Clássicas pela Universidade Estadual de Londrina, formada em Pedagogia pelas Faculdades Integradas Urubupungá, mestre em Estudos Literários pela UEL, doutoranda em Estudos Literários pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com ênfase na poesia afrodescendente, professora de língua portuguesa em Pereira Barreto, sul de Minas, e parceira já das nossas lives, e ela também é jurada do nosso concurso literário A Arte da Palavra. Manu conectou. Boa noite, Manu. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tudo certinho por aqui. Eu já te apresentei, eu acho que você já deve ter Já, visto. eu ouvi. Obrigada pela apresentação. A Manu tá com a gente sempre, jurada também do concurso, que tá para sair aí. Manu, então hoje o pessoal tá entrando, a irmã já apareceu, Ah, acabei de ver. a irmã já apareceu. Então hoje a gente vai falar sobre esse livro que eu publiquei em 2018. É um livro que eu falo, tipo, que foi o que eu mais gastei esse lado de inspiração e de pesquisa. É um livro um dos meus preferidos. Só que antes, como combinado, nós vamos fazer essa introdução, falar sobre a representatividade e esses assassinatos dos jovens negros, que não é uma realidade só do Brasil, uma realidade pelo mundo, que a gente vê essa forma, esse racismo, esse preconceito, e que vão matando vidas e viram só estatísticas, né? Vão levando vidas, viram só estatísticas, que na verdade não levam só jovens e criança, levam sonhos e deixa a família com esse vazio, acaba levando a própria família nessa triste realidade. Então, é com você essa introdução aí. Então, eu pedi esse minuto para você porque durante toda a minha trajetória pessoal e como professora e agora doutoranda, é, eu sempre trabalhei com essa questão racial e eu aprendi que a questão, para além da questão racial, é, a nossa sociedade, ela tem um racismo muito estrutural, está na nossa entranha. Então, é difícil, humanamente impossível, a gente se livrar desse racismo
da estrutura. Então, eu quero dedicar essa live para todos os meus irmãos negros e negras, para todas as pessoas que não toleram racismo, preconceito, para todos os jovens negros que não conseguem chegar na universidade, porque a nossa taxa de mortalidade é a maior, isso é comprovado, porque os jovens negros entre 16 e 25 anos, eles morrem diariamente de tiro e não se pergunta quem é, não se sabe a história desse jovem negro. A grande maioria do negro é destituído da sua história, da sua família. Ele não sabe quem que ele é, ele não sabe seu local de pertencimento, ele não conhece sua identidade. Então, eu dedico a nossa conversa para todas as pessoas que se sentem representadas por uma figura preta como eu, que conseguiu chegar à universidade. Hoje eu sou doutoranda. Só quem é negro, que é o nosso local de fala, esse é o nosso local de fala, é que sabe realmente o que acontece dentro dessa estrutura. E muitas vezes eu utilizo a palavra resistência, e as pessoas confundem essa palavra como sendo algo comunista, como sendo algo de enfrentamento. Mas a resistência, para mim, é você chegar numa universidade e saber da onde você veio, não esquecer a sua história, saber como que a sua família conseguiu te estruturar para que você chegasse aonde você está e conseguir dar voz para essas outras pessoas que estão caladas, mulheres, gays, lésbicas, negros, indígenas. Essa intolerância que acontece no Brasil não é de hoje. Eu não sei por que as pessoas ficam surpreendidas quando vem um negro sendo morto, como aconteceu nos Estados Unidos. Para mim não é surpresa nenhuma, porque a todo momento aqui no Brasil nós temos negros sendo vítimas da violência que se instaurou no Brasil e que a gente normalizou isso. Para a gente, a violência, ela está banalizada. A gente já colocou isso dentro do nosso dia a dia e a gente já nem se preocupa mais. Para a gente já não é mais nenhuma surpresa. A outra dedicatória que eu também quero fazer é para todos os meus colegas professores, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de estresse, como que a gente está se desdobrando. Como a gente consegue compreender que a educação aqui no Brasil não é valorizada. E foi diante dessa pandemia que a grande maioria da população viu que é inevitável a formação de novos professores, que é inevitável ter que valorizar a educação e investir na educação, para que todo mundo tenha acesso. Celular, a grande maioria da população tem. E o acesso à internet? Ontem mesmo, passando em frente ao laboratório aqui da nossa cidade, eu vi um ex-aluno que eu dei aula no fundamental sentado na calçada, naquele frio. Aí eu perguntei, nossa, o que você está fazendo aí? Ele falou, então, tia, eu estou aqui pegando a internet porque eu preciso fazer um trabalho de escola. Ou seja, esse aluno tem um celular, mas não tem acesso à internet. Então, eu dedico também isso a todos os meus colegas professores, né, diante dessa pandemia que a gente está vivendo. E também a todas as vítimas, né, de coronavírus, de toda essa situação absurda que se instaurou no nosso Brasil. Eu sou totalmente contra essa intolerância. Tem lugar para todo mundo tem seu local de fala, seu local de pertencimento. Contudo, a gente não deve utilizar a diferença para ressaltar essa intolerância e esse preconceito. Então, essa introdução, assim, para mim, é de fundamental importância na nossa conversa, porque durante toda a minha trajetória acadêmica, eu venho estudando a questão da literatura afro-brasileira, a questão do negro como sujeito de uma escrita, não mais como objeto dela, mas sim como um sujeito. Ele está posto ali. Ele precisa ser escrito, a nossa história, ela precisa ser apresentada, mas sobre o nosso olhar, mas não mais na visão do colonizador ou da pessoa branca, né? Porque não é o local de pertencimento dessa pessoa, né? O local de pertencimento é nosso, essa é a nossa fala. Então, por isso que eu estudo a literatura afro-brasileira sobre esse olhar, sobre o olhar do negro, sobre ele, sobre o racismo, ou não também.
ou não também, mas ele entender, o meu objetivo principal, na verdade, sempre foi que as pessoas negras se reconhecessem como negras e conseguissem compreender a sua identidade, porque você pode ser muito bem estruturado socialmente, financeiramente, contudo, o racismo é de raça, as pessoas vão se pautar sobre a sua raça, sobre a sua cor de pele. Ele não vai querer saber se você é um artista renomado, ele não vai querer saber se você é um empresário. O racismo, ele vai acontecer simplesmente pela cor da pele. E algumas pessoas, elas não conseguem entender isso. Então, é importante a gente compreender o nosso local de pertencimento, a nossa identidade, porque a partir do momento que o negro, ele se enxerga como negro, como pertencente a essa etnia, ele consegue enfrentar esse racismo velado, que é o mais difícil da gente ver. Quando alguém te xinga na rua, por exemplo, sua neguinha, seu cabelo duro, você consegue ter um enfrentamento, porque você está ouvindo aquilo. Agora, a partir do momento que é um racismo velado, que são olhares que perguntam, nossa, mas você faz doutorado? Isso é um racismo velado. Nossa, você é professora? Esses dias eu passei por uma situação seguinte, eu dou aula na ilha, e eu fui pegar o ônibus 11 horas da noite. E o vigilante da rodoviária, eu desci do carro com uma amiga branca, e o vigilante da rodoviária perguntou assim para mim, nossa, que patroa boa que você tem. Te trouxe até a rodoviária? Daí eu disse para ele, não é minha patroa, é minha colega de serviço. Eu sou professora, eu sou mestre, e comecei a falar, porque às vezes é necessário que você dê uma carteirada na pessoa, fale o que você tem, as suas qualificações, a sua formação, para que a pessoa te reconheça como tal, como sujeito, né? Porque às vezes as pessoas olham para você e já acham que nada, não é a questão da profissão, é o que vem incutido na mente das pessoas, é isso, não tem nada a ver com relação de profissão, me entendam, né? Nada a ver, é a questão de o que está incutido na mente dessas pessoas que já estão acostumadas a verem o negro na posição de subalternidade. Sempre o lado subalterno, nunca como o patrão, nunca como um professor doutor, nunca. Então é isso que a gente precisa vir. Então durante toda a minha trajetória acadêmica e pessoal, eu trabalho essa questão afro-brasileira. E assim, isso vem da minha família, né? Minha família de negros estruturados, né? Pelo meu avô, que foi uma pessoa que não teve estudo, mas que sempre disse para nós que a única coisa que ninguém podia nos tirar era o estudo. Então, a partir dessa fala do meu avô, todos nós, desde os filhos até os netos, todos nós entendemos que ninguém vai tirar de nós o nosso estudo. Ninguém vai conseguir retirar isso que a gente aprende. Por isso que eu luto sempre para que eu veja negros nas universidades, sim, não importa se por sistema de cotas, não importa, mas sempre que eu vejo negros em universidades, ocupando realmente esses lugares, porque ali é o nosso lugar de fala, ali é o nosso local de pertencimento. Então, a gente precisa, gente, o neném tá chorando, então, a gente precisa ter realmente essa visão de que é necessário ocupar esses espaços, porque esses espaços também são nossos. É o nosso direito como cidadão, é o nosso direito. Aqui ninguém está dando nada de graça. A gente não ganha nada de graça. Quando as pessoas falam de sistema de cotas, entrou por cotas porque facilitou. Imagina, a gente faz prova como todo mundo e diga-se de passagem que além de fazer prova como todos, a gente ainda tem que passar por uma entrevista com 5 pessoas e depois por mais outra etapa de um questionário. Então a gente passa por mais outros processos e as pessoas acham que tudo é dado. Quando faz políticas afirmativas, né, como cotas em universidades, cotas de concurso, ou até mesmo como para teatro, para as coisas culturais voltadas para a afro-brasilidade, as pessoas acham que isso é de graça, né, que isso está facilitando, e não é isso. Não há facilitamento, há uma dívida. E aí vai pelo sistema quem quiser. Né? Mas eu acho que isso, como nós vivemos num país extremamente racista, não tem como a gente retirar as políticas de ações afirmativas.
né, como a gente vive num país extremamente racista, a gente não tem um enfrentamento, um embate, né, então a gente precisa realmente trabalhar essas questões. Então, era isso que eu queria falar agora de início. Manu, eu agradeço por essa introdução. Eu acho que a live já valeu pela introdução. Realmente no Brasil, acho que a maioria já não tem mais. Tá me ouvindo direito? Tô Me ouvindo parece, bem. me parece que tá fazendo eco. Porque no Brasil, tipo, o pessoal já não tem mais esse espanto com as mortes dos negros, porque acaba que só vira uma estatística e que a gente não sabe o que tem por trás daquele ser humano, é sempre julgado por uma estatística e pela cor da pele. E falando, Exatamente. E outra coisa também que eu sempre gosto de ressaltar é o seguinte: se você perguntar para o negro qual que é a sua descendência, ele não vai saber te responder. Ele não vai. Ele não vai saber se a descendência dele é do Congo, se é da Guiné, se é da Angola, se é de Luanda. Ele não vai saber te responder a descendência dele. Por quê? Porque isso foi apagado. Isso foi retirado. Né? Por isso que nós temos vários arquétipos, né, de rosto, uns negros com rosto mais fino, nariz mais fino, e da onde que veio isso? Né? Então a gente precisa começar a ensinar as nossas crianças exatamente esse processo. Né? Então, por exemplo, o meu filho de 5 anos, ele tem o cabelo todo black, e eu luto para não cortar. E ele sempre pergunta: mãe, meu cabelo é muito grande. Aí eu falo, é igual o da mamãe, deixa eu te contar uma história. Você sabia que lá na época da escravidão tinha um homem chamado Chico Rei? Esse homem, ele escondia vários ouros, ele trabalhava como escravo, apanhava, não dormia, passava fome. Mas o que que ele fazia? Todo o ouro que ele recolhia, ele pegava um pouquinho e ia guardando dentro do cabelo dele black. Quando ele conseguiu juntar aquele monte de ouro, ele foi lá e comprou a sua alforria e de mais outros irmãos e fundou uma comunidade, que é o Chico Rei. E por que não contar essa história para as nossas crianças? E por que sempre contar a história da Bela Adormecida, daqueles príncipes de olhos azuis, que não se parecem com a gente? O problema não é a história, o problema é a representatividade por trás dessa história. Como que eu vou me identificar com uma princesa loira, do cabelo liso, do nariz fino, magra, se esse não é o meu tipo, não é o meu biotipo? Então, eu sempre gosto quando eu vou trabalhar com criança, quando eu vou dar uma palestra para professores, algo desse tipo, eu sempre gosto de citar essa história, exatamente por conta disso. Entende? Porque precisa ter uma representatividade. Eu vou excluir as outras histórias? Não, eu amo assistir, eu assisto que com os meus filhos, Bela Adormecida, Cinderela, eu amo, mas eu também trago para eles outras histórias, para que eles se identifiquem, para que haja uma identificação. Por isso que eu acho que é tão importante essa questão da identidade, sabe, Luiz? Você saber quem você é, porque se você sabe quem você é, você consegue enfrentar. Não é fácil, não. Não é fácil, mas você consegue enfrentar os preconceitos que estão enraizados em nossa sociedade. A gente começa a quebrar esse racismo estrutural. É igual aquela frase da Viola Davis, né? Quando uma mulher negra ela sobe, ela ascende socialmente, toda uma estrutura mexe com ela. Então, o fato de eu me tornar uma doutora daqui a 2 anos, todo esse fato vai mudar a estrutura da minha família. Né? Vai transformar essa estrutura da minha família. Então, por isso que é importante. Então, por isso que a gente fala, quando uma pessoa negra ascende socialmente, né, toda uma estrutura mexe junto com ela. Por quê? Porque ela vai começar a se reconhecer como tal. Ela começa a saber quem ela é, da onde ela veio. Então, eu acho que é por aí que a gente precisa partir para que a gente diminua. Eu acredito que não vai mudar, tá? Eu sou bem sincera, mas eu acho que a gente pode diminuir um pouco dessa intolerância e desse racismo velado, que é o pior que a gente tem. é, eu achei importante você ter citado na questão dos personagens. Pode parecer algo pequeno, mas há alguns anos, eu comecei a criar livros para crianças. Há 2 anos atrás, eu lancei um infantil
e estavam trabalhando para livros para crianças. E eu comecei a refletir essa questão de colocar um personagem branco, sabe? Esse personagem que parece que vem lá como que fala, do exterior, sabe? Não é brasileiro. Pensar. E até então, tipo, eu reformulei todo o meu próximo livro infantil. Ele vem com essa representatividade dos afrodescendentes e da criança afrodescendente, pensando nessa questão também. Tipo, porque eu falei, gente, eu acho muito importante a criança, né, tá na escola, receber esse livro, e ela se enxergar ali, ela ver aquela possibilidade, que na maioria dos nossos livros infantis não aparecem. Não, não aparece. Nos livros de história, eu não sou perita em história, mas eu estudo um pouco por conta da minha pesquisa mesmo. E sempre aparece aquele pretinho no pau de arara e o outro preto batendo nele. Sempre aparece em todos os livros de história. E aí, da onde que veio isso aí? Não é? E por que que eu vou mostrar essa parte para o meu aluno e não vou mostrar para ele que existiu uma Luísa Marim lá em 1800 e alguma coisa, que eu me esqueci agora, em que fez um levante que foi a Revolução dos Malês. Uma mulher muçulmana, negra, né, que foi retirou-se o filho dela, né, que é o Luiz Gama, que foi vendido pelo próprio pai, e ela fez a Revolta dos Malês. Apesar de ter sido sufocada ali porque foi denunciado, mas foi uma mulher. Por que não contar isso para o meu aluno? Porque sempre mostrar o retrato de um preto batendo em outro preto. Então, são essas questões. A gente não pode apagar o que aconteceu. A gente não pode. Eu sou contra isso. Apagar o que aconteceu. A gente precisa mostrar o outro lado da história. O outro lado. Por exemplo, as críticas ao Monteiro Lobato. Realmente, o Monteiro Lobato, a descrição que ele faz da tia Anastácia é totalmente preconceituosa, beiçuda, nariguda, esses termos pejorativos. Contudo, ele escreveu dentro de uma determinada época, dentro de uma determinada sociedade. Entende? Então eu não posso apagar isso, porque isso faz parte da nossa história. A gente se construiu ali dentro. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou ali e vou pegar um outro texto, sei lá, a outra nega fulô, eu esqueci o nome do artista, do autor, eu vou pegar um Oliveira Silveira, uma Conceição Evaristo, o próprio Edmilson que eu estou estudando agora, eu vou pegar N poetas afro-brasileiros e vou mostrar a versão deles sobre o nariz, sobre a boca, sobre o cabelo pinchain, entende? Então, eu preciso fazer essa movimentação para que o meu aluno tenha os dois pontos de vista. Eu não posso fechar as pessoas, quando eu falo aluno é todo mundo, porque como nós somos formadores, eu acho que começa ali na nossa base, né? Começa na nossa base. São essas crianças que vão tentar transformar esse mundo ou pelo menos melhorá-lo, né? Então começa nessa base. Então se eu trazer esses dois pontos de vista, eu vou levar o meu aluno a ser crítico. Uai, mas espera aí. O Monteiro Lobato falava desse jeito, mas aí eu vou introduzir, olha, era uma época, era um contexto, e aí eu vou trabalhando. Mas olha que legal. Eu tenho esse outro poema aqui, do Kut, por exemplo, que vai falar, sempre o Kut utiliza muito o nariz, a boca, o cabelo, né, as pernonas, a bunda grande, sempre ressaltando. Então eu vou fazer esses dois pontos. Eu acho que isso é de fundamental importância para a gente construir a criticidade nas pessoas, para as pessoas entenderem que nós somos sim diferentes, mas essas diferenças elas não podem ser utilizadas para menosprezar, para gerar intolerância. Né, o preconceito, o racismo, enfim, e seja preconceito de qualquer natureza, tá? Não só de raça, de etnia, não, mas de qualquer natureza, né? Para qualquer um que as pessoas dizem, né, que são os diferentes da nossa sociedade. Exatamente. Então, bom, já valeu a live, tipo, já foi uma live particular e agora eu acho que esse assunto é válido, deve ser discutido e agora nós vamos partir para a análise do romance. Lembrando que Sim. o romance Girassóis Femininos, ele está sendo sorteado no meu perfil, tem que seguir as regrinhas, curtir a foto oficial, marcar o amigo e seguir o meu perfil da Manu. E aí vou sortear no final da live e vou verificar quem seguiu todas as regras.
Manu, então vamos falar do romance. Primeiro, como leitora. Como leitura. Bom, Como você pode falar. definiria o livro Girassóis Femininos? Ó, quando eu comecei a ler, eu tive uma impressão de que eu estava lendo Nelson Rodrigues. Assim, é que Nelson Rodrigues é teatro, né? Então, a escrita é totalmente diferente de um romance, né? Mas me deu a impressão que eu estava trabalhando com Nelson Rodrigues e tal. Aí depois eu percebi que esse narrador aqui é um narrador diferente do Nelson Rodrigues. Por quê? Porque é um narrador mais romantizado, digamos assim. Nelson Rodrigues já é mais enfático, né? Nas palavras que ele utiliza. Bom, como leitora, eu gostei bastante da narrativa. Eu achei o narrador, como eu já disse, romântico, né? Eu achei um narrador bem romântico nas descrições das cenas, mas pelo fato dele descrever tudo descrever nos mínimos detalhes ali, a gente começa a compreender que esse narrador, ele é um narrador onisciente que vem lá de fora, que conhece tudo. Então, talvez para ele, aquelas cenas sejam tão grotescas que ele prefere descrever para nós de uma maneira romantizada. Eu achei o Edu uma personagem, no começo eu achava o Edu um personagem simples, sem grandes sem grandes desenvolvimentos, digamos assim. Conforme a narrativa ela vai avançando, você percebe que o Edu, ele não é uma personagem simples, não. Tá? Eu vou falar um pouco desse termo que trata sobre essas personagens mais complexas. Então, o Edu, ele tem um choque, um fluxo a todo momento de consciência e que te leva a perceber o porquê daquilo. Não que o que aconteceu com ele, o fato dele ter sido violentado pelo avô, justifique as suas ações. Contudo, o psicológico dele não foi trabalhado. E eu acho que o que mais afetou o Edu não foi só o fato da violência do avô, mas também foi sobre a omissão da avó. Isso eu acho que causou ainda mais nele esse choque. Porque o avô ter violentado é uma coisa. A avó saber de toda a violência que o Edu sofria e não fazer nada, eu acho que foi isso que foi causando no Edu esses traumas dos quais ele não pôde se livrar. Bom, outra questão também que eu gostei. Eu não sei, eu vou perguntar para você, porque eu acho a gente não pode fazer isso, tá? Quando a gente trabalha com livro, a gente tem que entender que autor é uma pessoa, narrador é outra, são instâncias diferentes. São coisas diferentes. Eu sempre falo para os meus alunos. Gente, não confundam narrador com autor, tá? Não confundam o narrador com o autor. Contudo, como eu estou aqui na frente do narrador, do autor, eu achei que você utilizou passos aqui de Pereira. Será que eu estou certa? Chegamos nessa parte. A Geisa comentou aqui que ela realmente acredita nisso, que a omissão da avó machucou mais. A Geisa, faz parte de um grupo de leitura de mulheres que leram Girassóis Femininos, um grupo de leitura coletiva. Só não me recordo o estado que ela mora. Eu não me recordo o estado. Então, a questão dos espaços, alguns espaços ficou meio parecido e um até eu acabei usando de Pereira depois. Por isso, é verídico a sua pontuação durante o livro. E, a- Porque tinha. Desculpa, pode falar. e aproveitando, falando tipo do Edu, que tipo, no começo ele não parece ser um personagem tão interessante, e já vou aproveitar e responder a pergunta que uma seguidora mandou, perguntando como foi a construção do Edu. A princípio, quando eu quis escrever um livro de um serial killer, eu li alguns documentários, alguns artigos, que é um estudo que eu faço para qualquer livro que eu vou escrever. E eu comecei a construir o Edu, só que, tipo, para ele conseguir chegar nesse personagem, vamos dizer, mais interessante do meio da obra para frente,
foi uma coisa que, tipo, que fluiu, não foi uma coisa que, tipo, eu preparei, porque geralmente eu faço uma linha do tempo de como que eu quero o começo do livro, o meio, o fim, o que que eu quero chegar. Ele, tipo, caminhou sozinho durante esse processo de criação. Então, tipo, às vezes eu falo, eu não sei é, realmente o porquê que eu levei a ele aqueles fatos, mas que realmente são os fatos que os leitores tipo, dizem que são os melhores, ou se não os mais pesados do livro, que é onde que eles têm que parar um pouco durante a história. E a Geisa respondeu, ela é de Minas Gerais. Pronto, tem gente de Minas Gerais assistindo a gente. Que ótimo. Então vamos ao próximo. Agora eu queria que você falasse sobre os elementos narrativos da obra. Então, a gente já vai começar com essa análise crítica da obra, tá? É, eu já vou avisando, gente, eu não sou perita em narrativa, porque eu trabalho com poesia, tá? Eu tive que estudar um pouquinho para relembrar esses elementos. Então, alguns termos que eu vou utilizar aqui são termos bem literários mesmo. Mas junto com esses termos, eu vou colocando também o que eles significam, porque a gente só fica com os elementos da narrativa assim. O enredo, que é o que você acabou de falar, você faz uma linha do tempo, como será o livro. O começo, o meio e o final. Isso é o enredo. Todo autor, imagino eu, porque eu não escrevo nada, tá? De literatura, de nada. Não escrevo nada dessas coisas, eu não sei. Mas eu imagino que o autor, ele vai sentar, ele vai pensar, que tipo de personagem que eu vou criar? E dentro dessa personagem que ele vai criar, ele vai fazer realmente o que você faz, que é esse processo de pesquisa. Porque ele precisa entender como que vai funcionar aquela personagem no início. Depois, conforme a escrita ela vai se desenrolando, a personagem ela vai deslanchando sozinha. Você não vai precisar mais, acredito eu, de mais um bloco de pesquisa, porque sozinha a escrita ela vai se seguindo, né? A gente vai fluindo, e é assim que a gente começa a escrever. Então, esses elementos da narrativa, que são o tempo, o espaço, o narrador e o personagem, eles vão entrar todos dentro do enredo, que é a trama, que é isso que você acabou de pontuar bem, que é o início, o meio e o final. E depois o restante ali, ele vai se desenrolando. A gente vai começar, já posso começar com a análise crítica já, né? Pode. Pode. Oi, tia! Tudo bem? A gente já vai começar, então, trabalhando o tempo. Bom, o tempo é nítido aos nossos olhos, é um tempo cronológico. Tanto é que, no início do livro, no prólogo, né, na página 9, ele já coloca lá, desde 1996 até 2005. Né, ele já coloca isso, então, é um tempo claramente cronológico. Contudo, dentro desse tema cronológico, a gente vai ter o que na literatura a gente chama de analepse. Essas analepses que são utilizadas ali são o que a gente chama de flashback, tá? No nosso dia a dia, quando eu vou explicar para os meus alunos narrativa, eu não utilizo a palavra analepse. Eu vou dizer que é um flashback, tá? Então, esses flashbacks, essas pausas que o nosso narrador, ele faz dentro da narrativa, dentro da diegese, que a gente também chama, que tem um nome específico, ele vai trazendo os flashbacks. E esses flashbacks são fundamentais para que a gente compreenda como que é formado, como que se desenrola todas as ações realizadas pelo Edu, tá? Filho, mamãe te ama, Duda. Aí, a gente também vai ter de vez em quando, o narrador, ele faz esse flashback, né, volta e continua a narrar daquele ponto. Beleza. Só que o nosso narrador, ele também é muito esperto. Ele vai deixando pistas pra gente daquilo que vai acontecer. Quando o narrador, ele vai antecipando esses fatos, a gente chama de prolepse. É quando o narrador, ele antecipa o que vai acontecer. Isso é muito visível na página 15, por exemplo. Na página 15 do livro, a gente tem esse momento em que o narrador, ele antecipa como que o Edu vai ser.
Quando ele mata a primeira vítima, eu esqueço o nome das meninas, que é tanta menina, que eu esqueço, tá? Nem eu Daí, lembro. quando ele mata a Sofia, na página 15, que aí ele diz o seguinte, ó, e ninguém, nem ele, poderia prever quantos corpos eram necessários para encontrar a calmaria dos seus desejos, para encontrar um ponto de paz que talvez nunca pudesse existir. Tá vendo? Então aqui, claramente, a gente tem uma prolepse, que é o quê? Ele vai adiantar pra gente o que vai acontecer. Só que isso o leitor precisa ser esperto, tá? Porque o narrador é a parte mais difícil quando a gente estuda narrativa. Porque os narradores, eles enganam a gente, tá? A gente pensa que vai acontecer alguma coisa, esse narrador, ele para e ele começa a fazer uma coisa completamente diferente. Me dava uma raiva quando eu tava lendo, e ele ia pra matar essas mulheres, e esse narrador para no meio e vai contar coisa que aconteceu com ele. Aí eu já ficava, gente, esse narrador, ele tá querendo me enganar. Ele tá querendo deixar alguma pista aí que eu não tô entendendo, alguma coisa esse narrador, ele tá querendo fazer comigo. Porque é muito engraçado essa questão do narrador, porque o narrador, ele engana a gente, tá? Todo narrador, a gente aprende isso quando a gente tá, né, nesses cursos de letras da vida, todo narrador, ele engana a gente. Pode ser narrador em primeira pessoa, pode ser em terceira pessoa, esse narrador, ele quer enganar a gente, tá bom? Bom, ainda sobre o tempo, a gente vai ter uma digressão. O que são as digressões? As digressões são as voltas realmente que ele faz ao passado, né? Essa volta, quando ele para, ele vai pensar tudo o que aconteceu com ele, é realmente isso, para dar um suspense e para apresentar quem é o Edu. Quem é o Edu? Mesmo ele, logo no primeiro capítulo ali, que ele já inicia para matar a primeira vítima, a gente ainda não sabe tudo sobre o Edu. Tá? A gente ainda não sabe sobre ele. E aí é quando ele vai fazer, a personagem faz essa digressão, é que ele realmente vai se apresentando pra gente. E perceba que essa personagem, eu não vou adiantar, mas essa personagem, ela é tão complexa que ela se apresenta aos poucos. E em cada situação, ele é uma pessoa diferente. Ele se torna uma pessoa diferente. A narrativa é bem descritiva, então dá a impressão que é mórbida, ou seja, é lenta, é cansativa, porque é bem descritivo. Mas um texto também que é bem descritivo, ele faz justamente isso, ele serve exatamente para isso, é para nos prender dentro da narração. Eu acho que esse narrador bem descritivo, ele favorece a nossa leitura. Bom, aí a gente vai ter também aqui dentro uma coisa que a gente chama de discurso narrativizado. O que significa isso? Significa que o narrador, ele dá fala para as personagens, poucas falas, poucas. Por quê? Porque tudo é visto sobre o ponto de vista do narrador. Né? Então o narrador, ele dá poucas falas para as personagens. Quando ele dá falas para essas personagens, é bem construída as falas se encaixam. Então isso a gente chama de discurso narrativizado. É quando o narrador, ele fala pela personagem, mas ele também dá voz para a personagem. Então há uma mescla ali entre as duas, tá? Bom, quando o narrador, ele utiliza essas analepses, né, que eu já disse que são os flashbacks, ele justifica, entre aspas, tá, gente? Ele justifica as atitudes da personagem, do Edu, né? Então, quando o Edu mata a primeira vítima, né? Depois ele vai falar o porquê, se eu não tiver errado, é isso. Ele vai falar o porquê que o Edu cometeu isso, porque o Edu foi violentado pelo avô, de diversas maneiras, acho que dos 6 aos 12 anos, até quando ele foge, não me recordo bem. E aí ele faz exatamente isso, ele meio que justifica essa atitude do Edu. Então, por isso que a gente utiliza bastante, que é uma estratégia literária da grande maioria dos autores, tá? É utilizar a analepse realmente para justificar as atitudes das personagens, tá? Outra coisa que acontece também, que para a gente encerrar essa parte do tempo, são os fluxos de consciência, tá? Que vão se misturar entre o passado, o presente e o futuro. Ali, naquele momento em que o Edu,
ele senta no seu apartamento e faz esse fluxo de consciência, pensa na morte dos pais, pensa na violência do avô, na omissão da avó, exatamente isso. Ali a gente tem as primeiras manifestações de um fluxo de consciência que vai parar a narrativa cronológica, que é esse tempo do relógio, e vai passar para o tempo do Edu, da mente dele. Às vezes, o tempo cronológico ele vai começar exatamente em 96, termina em 2005, mas quando o Edu ele está emaranhado nos seus pensamentos, a gente percebe que o tempo é longo. Passou-se um dia inteiro e o Edu ficou remoendo o acidente dos pais, como que a mãe dele estava ensanguentada perto dele. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Então, a quebra do tempo cronológico, ela vai acontecer quando o Edu ele tem os fluxos de consciência. Porque eu percebi que os fluxos de consciência do Edu são longuíssimos. É que o narrador ele não mostra pra gente. Talvez os fluxos de consciência do Edu durem até 2 dias. Teve uma certa parte do livro que eu notei isso, que foi de um dia para o outro e metade do outro dia. Então, 1 dia e meio, o Edu ficou remoendo essas situações que ele passou pela vida dele. Principalmente depois que ele vai lembrar, vou pegar o nome da menina, da Jéssica. Quando ele lembra da Jéssica, é esse o nome da menina? Isso, ó. Sim. Quando ele lembra da Jéssica, em algum lugar perdido das lembranças, esse fluxo de consciência é extremamente importante. Porque é a única vez em que o Edu, ele, de certa maneira, não sei se eu posso dizer isso, não sei se eu vou generalizar, mas enfim, se eu estiver errada, me corrijam. De certa maneira, ele sentiu o amor verdadeiro. Que talvez esse amor, ele tenha transmitido para Tainá. Mesmo que ao final ele a mate. Já dei spoiler da história. Esse fato da Jéssica, eu acho que é uma parte que eu gosto do livro, porque é uma parte que eu acho mais calma, sabe? Mais... Pelo tudo que passa nos outros capítulos, eu acho que é um espaço que você consegue respirar para dar continuidade à história. E realmente, a Jéssica foi nessa intenção de mostrar de que o Edu teve um amor verdadeiro antes de ser, entre aspas, sei lá, corrompido pelos fatos que ele passou durante a infância. Então, tipo, seria Exatamente. o ponto de paz da trajetória do Edu seria esse encontro com a Jéssica. E aí a gente pula um pouco essa questão da Jéssica perdida em algumas lembranças, talvez a única lembrança boa que ele tenha, e o narrador, ao final, retoma essa lembrança. Olha que engraçado. Tá vendo como que funciona essa questão da prolepse, dessa antecipação dos fatos? Em algum momento a Jéssica estava perdida ali nas lembranças. Ao final, se eu não me engano, capítulo 16, 17, 18, que é o finalzinho mesmo do livro, o narrador retoma a Jéssica, que vê a morte do Edu, e o narrador começa a falar como que o Edu ele se regenerou com essa morte, com esse suicídio. Então, tá vendo como que cada elemento literário, ele vai se encaixando dentro? Talvez a gente não entenda quando a gente está lendo o livro, né? Mas esses elementos literários, eles vão ficar claramente. E todo mundo sabe o que é tempo, por exemplo. Mas aí eu quis colocar os nomes para vocês conseguirem entender como que esses elementos, eles vão se encaixando dentro das obras. E não é só... não só a sua obra, mas toda a obra literária, romance, né? A gente pode utilizar isso para textos curtos, como crônica e conto, né? A gente pode utilizar, mas para o romance, que é um texto muito longo, muito denso, isso fica perfeito. É claro, essas artimanhas utilizadas pelo narrador para nos prender. Porque o narrador ali, ele não vai fazer um texto descritivo ali. Ai, eu vou fazer um texto descritivo porque eu quero ficar enrolando. Imagina, meu bem, ali no meio daquele texto descritivo daquele narrador,
Ele tá colocando um monte de pista pra gente, colocando um monte de coisa que a gente vai conseguir pegar só na segunda leitura. Ou numa possível terceira leitura, tá? Porque os narradores são muito espertos. Aí, com isso, eu fechei a análise do tempo. Posso seguir para o espaço? Pode. Posso? Aí qualquer coisa você vai falando ali comigo, vai que eu não sei, eu tô em frente ao autor, gente. É difícil você conversar com o autor. Então eu tô em frente do autor. O autor deve estar pensando, essa menina deve estar viajando aí, falando essas coisas. Não foi isso que eu quis dizer. Né? O poeta que eu estudo no doutorado, esses dias eu fui fazer uma pergunta exatamente parecida com essa que eu fiz, que a gente está trabalhando aqui, né? Conversando, na verdade. Aí ele falou, eu acho que não foi isso que eu quis colocar ali, não. Eu acho que você precisa sair um pouco aí de mim, que está muito preso a mim, a minha vida, tá? Bom, outra fonte inesgotável desse livro é o espaço. Gente, Edu anda mais que tudo. Como que o Edu não para no lugar? Gente, talvez ele não parar no lugar é uma marca dele, para ele deixar esse rastro, né? Para ele deixar esse rastro, porque para ele era muito prazeroso as pessoas quererem saber quem é esse assassino, e ele está no monte de gente, ninguém nunca descobrir que era ele, né? Então, olha, eu sou assassina, eu tô aqui no meio. Né? Ele foi na casa do amigo, ele já tinha matado não sei quantas mulheres antes, e ele foi na casa do amigo ali totalmente despreocupado. Então, talvez seja uma marca do Edu aí, andar por todo esse território nacional. Pois bem, esse espaço que a gente tem na obra, melhor me corrigindo, esses espaços que a gente tem dentro da obra, são espaços totalmente verossímeis. O que isso significa? São espaços que são na nossa realidade, tá? Tá perto da gente. Por exemplo, em diversas vezes, em diversos capítulos, eu senti a presença dos espaços aqui da nossa cidade. Eu senti. Um deles, a ponte, tá? Eu já vou te antecipando aí. A ponte, quando o Edu mata as 3 moças, me recordou a história daquele homem que jogou as 2 meninas da ponte aqui há uns anos atrás. Uma história muito trágica. Eu não me lembro bem ao certo ano, não sei se foi antes de você terminar o seu livro ou se foi no meio. Eu lembrei muito, muito, igualzinho a descrição do nosso narrador aqui no livro, com a descrição dos jornais sobre a história das 2 moças, é parecidíssima. Então, isso é muito rico quando a gente tem dentro de um romance essa verossemelhança. Porque você se coloca ali dentro, né? Você sabe qual que é o local ali que você está trabalhando, tá? A gente sabe qual é esse local que a gente está. Um outro local que me recorreu também, que parecia que a gente estava aqui em Pereira, é o... Ai, gente, esqueci aqui indo para a praia. Tablado. O Tablado, ali na Seringueira. Eu não lembro qual foi das moças ali, mas me lembrou bastante aquele local, a descrição feita pelo narrador, um local silencioso, me lembrou bastante ali aquela seringueira que tem perto ali do Tablado, né? Me lembrou bastante. Então, essa verossimilhança é nítida nos nossos olhos, né? Então, quando tem essa réplica da realidade, fica mais fácil para o leitor se colocar dentro, tá? Dentro da história. Aí o próprio romance, ele se torna regionalista, né? Como a gente tem Guimarães Rosa, Jorge Amado, Cecília Meirelles, ele se torna um romance regionalista exatamente por conta desses espaços que são ocupados. Mesmo que o Edu, ele ande pelo Brasil todo, pelo que eu percebi, ele andou por vários locais, a gente percebe essa proximidade. Então, o que vai predominar como espaço? O espaço físico, né? O espaço físico é o que vai predominar. Por quê? Todas as ações do Edu, elas são pautadas dentro desse espaço físico. Lugares públicos. O Edu adorava lugares públicos. Só tem, com exceção de qual pedaço? Aquela moça que ele mata no motel,
né, que não é um local público, e as jovens, que ele leva lá acho que para um sítio, né, mantém as relações sexuais com as jovens, e só depois que ele sai. Então foram só esses dois momentos em que o espaço físico não predominou, digamos assim. Desculpa, o espaço público não predominou, porque eu percebi o seguinte, o Edu, ele também não tinha um limite entre o que era público e o que é privado. Para ele, tudo pertence a ele, porque ele é uma personagem complexa. Ele não teve esse limite, porque se o avô violou, né, o mais íntimo dos seus desejos, dos seus sonhos, o porquê que eu vou saber, então, o que é público e o que é privado? Né? Então, por isso que o Edu, ele se relacionava com as vítimas nesses locais públicos. Né? Então isso é muito interessante também. Eu tinha me esquecido também com o assassinato daquela senhora, da mãe do amigo, que também é um local mais privado, né? Então a grande maioria, o que vai predominar aqui, então, é o espaço físico. Quando predomina, então, o espaço psicológico, é somente quando o Edu, ele tá no seu apartamento, que é quase mais pro finalzinho ali do livro e tal, no meio do romance, na verdade, né? No meio da narrativa. E somente nesses momentos de fluxo de consciência, a gente vai voltar lá no tempo em que a narrativa para, né? O Edu tem os seus fluxos de consciência, ali é que se instaura, então, o espaço psicológico. Então, esse espaço psicológico também, ele vai mostrar essa animalidade do Edu, em contraponto com a sua própria fragilidade. Porque em determinado ponto da narrativa, o Edu, ele chora, ele se fragiliza. Então você começa a trabalhar essa dualidade. Como todo ser humano é dual, né? Ele tem os momentos de fortaleza, quando ele está dominando as mulheres, mas ele também tem os seus momentos de fraqueza. E pasmem, esses momentos de fraqueza não são referentes às mortes, porque para ele já está internalizado as mortes, porque quando o avô o violou, ele já foi morto ali, entende? O corpo dele já estava morto. Então, esse fluxo de consciência, na verdade, é mais quando ele lembra o que poderia ter sido da vida dele se os pais não tivessem morrido naquele acidente. Aí é quando ele chora, aí é quando ele se fragiliza. Mas logo em seguida, ocorre de novo a animalidade. Porque é o que o avô desperta nele. Esse lado animal, esse lado do desejo incontrolável, tá? Dentro também desse estudo do espaço, a gente trabalha com a ambientação dissimulada. Eu vou explicar o que é isso. O Edu é que vai ativar todos os espaços. Isso se chama, dentro dos estudos literários, ambientação dissimulada. O ambiente, ele só funciona porque o Edu está lá. Se o Edu não estiver naquele ambiente, o espaço, ele não vai se desenrolar. Ou seja, o espaço e a ação, eles são unidos. Eles se concatenam o tempo todo. Então, é o Edu. Não é porque o Edu é personagem principal. Não é isso. É porque as ações do Edu é que levam o espaço a ser trabalhado. Vou dar um exemplo. Em certo momento, não sei se foi a universitária ou se foi a menina que namorava o rapaz que era drogado, que eles vão nos lugares de pedra. Aqueles lugares de pedra é um lugar comum. É um lugar comum. Só que a ambientação, ou seja, a ambientação dissimulada, ela vai se desenrolando conforme a ação das duas personagens. E aí você começa a perceber, por exemplo, que as pedras, elas vão sendo personificadas, né? Conforme a descrição do nosso narrador. As pedras começam a sentir todo aquele prazer das personagens. Então, é isso que significa, então, ambientação dissimulada, que só vai existir a partir do start de determinada personagem. A gente está falando do Edu aqui, porque o Edu é o foco, né? É o centro. Mas, por exemplo, quando a gente está com um romance que tem duas personagens que são centrais, vai acontecer exatamente a mesma coisa com essas personagens. Elas que dão start para a movimentação do espaço. E aí o espaço, ele vai se unir, então, com a ação e vai gerar toda essa ambientação. Então, com isso, eu fecho
a análise do espaço. É, voltando lá, você já estava falando da parte da ponte. Quando eu escrevi o livro, esse fato aconteceu, eu estava escrevendo o livro, porque eu escrevi o livro durante a minha graduação em Educação Física, né? Eu estava fazendo licenciatura em Educação Física lá em Andradina, quando aconteceu o fato. Então, quando eu cheguei nesse capítulo, o fato tinha acabado de acontecer mesmo. Foi Imaginei. essa parte. Eu escrevi o livro durante os meus tempos livres do estágio, porque naquela época a gente ia para Andradina, fazia estágios durante a tarde e ficava na faculdade para não voltar para Pereira e ter que estudar à noite. Então era o tempo que eu escrevia. Então foi durante o livro. Uma parte que você falou também que após o Edu ser violentado, ele já estava morto. Tipo, é uma parte, eu acho que muito importante do livro que eu, quando escrevi, eu queria deixar bem claro esse trecho. É, porque o tempo todo o narrador, ele fala sobre isso, né? Da morte do Edu, a partir do momento que o avô começou a tocá-lo, né? Não foi só o ato da penetração em si, foi a partir do momento em que não houve essa separação, não houve, o narrador ele coloca isso, não houve um amor entre um avô e um neto, não houve, porque o Edu, se você perceber, ele sempre foi uma pessoa fechada. Ele sempre internalizou todos os sentimentos e não colocava para fora. E quando ele começou a ter uma proximidade maior com o avô, que ele achou que esse amor realmente ia fluir, o avô fez totalmente o contrário. A pessoa que deveria protegê-lo foi a pessoa que o violou, né? O narrador ele coloca isso. Ele violou, né? E violou de todas as maneiras. E não é só na maneira física, não é só a violência física, é a violência psicológica, né? Percebe que quando o Edu ele narra a primeira violência que ele sofreu do avô, ele fala que ele estava no quarto, ele estava fechado no quarto, mas ele sentia a presença. Isso é muito psicológico, né? Ele não precisava estar ali no campo de girassol para sofrer, para sentir essa violência, digamos assim. Mas o tempo todo ele sentia. Então, o psicológico dele ficou ali extremamente abalado, confuso, né, com relação a isso. Então, é esse ponto que eu queria tocar, né? Porque percebe que, como o tempo e o espaço, eles se, eles se unem, quando a gente falar que da última peça, que é a personagem, todos os outros elementos que eu acabei de apresentar, eles vão ser fechados com a personagem. Então, todos esses elementos, eles são visíveis aos nossos olhos de leitor. Talvez não com esses nomes que eu estou falando aqui, mas é visível aos nossos olhos, né? Essa estrutura complexa da apresentação dessa personagem pelo nosso narrador. Eu posso passar para o narrador, então? Pode, deixa eu ver o tempo, Manu, porque tipo, eu tô com medo de fechar aqui. Tipo, eu não lembro se a gente começou 8 horas em ponto. É, então, o que eu vou fazer? Eu acredito que deve estar a alguns minutos de travar a live e ter que encerrar. Então, eu acho melhor a gente, antes de você começar a falar do narrador, eu acho melhor a gente encerrar e voltar do que ela cortar, porque aqui são 8h59. Tipo, a gente deve ter Ah, começado oito tá. e cinco, então tá para fechar. Para fechar. Então, pessoal que tá assistindo, eu vou encerrar a live, eu vou voltar e a gente volta com a Manu. Aí tem um tempinho aí de intervalo. Porque senão ela vai fechar no meio do seu comentário. Tudo bem. Tá bom? Vou encerrar e daqui a Combinado. pouco eu te chamo. Tá, combinado. Beijo. Até mais, beijo.